Olá, eu sou a Ana e este é mais um vídeo para o canal original, aquele que leva o meu nome por extenso. E esta é uma reflexão, é algo que eu venho planteando e que apareceu em várias ponderações e em outros vídeos reflexivos, inclusive em algumas lives em canais amigos. Há uma década atrás, quando começou aquela desinformação, aquele revisionismo besta que dizia que o nazismo era de esquerda, eu comecei a me perguntar por que é que isso fazia sentido na mente de algumas pessoas. Porque é tão evidente que o nazismo é de extrema direita que não há muito como argumentar, porque esse é um problema do revisionismo, do negacionismo, da desinformação. Algumas coisas a gente sabe e nem sabe porque sabe. Se você tiver que dar uma explicação técnica, você vai, às vezes, se perder. Porque, por exemplo, eu sei que a Terra é redonda. Se alguém fala para mim que a Terra é plana, eu não sei nem por onde começar a argumentar com a pessoa. Porque, na minha cabeça, se a pessoa é tão burra e ignorante de aceitar um argumento como esse, eu nem sei por onde começar a desconstruir. Eu fico duvidando se eu vou conseguir me comunicar com uma pessoa tão burra. E foi o que aconteceu com essa questão do nazismo de esquerda. E aí eu comecei a analisar e perceber que muitas pessoas vão para a escola e na hora de estudar, elas estudam com uma coisa que é meio repertorial, sabe? Aquela coisa assim, gráficos, quadros explicativos, quadros sinóticos, aquele material didático que tem que ser atrativo, porque tem que prender a atenção do aluno, então tem um monte de quadrinhos coloridos na página, imagens, e é uma poluição visual, um negócio tão abusivo, que você começa a perceber que a pessoa decora aqui, decora ali, decora acolá, e não tem uma análise de contexto que coloque todos esses quadros sinóticos explicativos em perspectiva. A pessoa não aprende algo que dê unicidade a esse conhecimento, que é a questão do processo histórico e do contexto e da historicidade. Então, a pessoa chega para você e fala, não, mas um regime com Estado forte é um regime de esquerda. A direita não quer Estado forte. A direita quer que todo mundo tenha liberalismo econômico, liberdade de expressão. E aí você para e pensa, em que planeta, gafanhoto? A maior parte das ditaduras da história são de direita e de extrema direita. Estado forte é o principal para você ter nazismo, fascismo, varguismo, peronismo, ditaduras militares. Gente, aí você começa a perceber que as pessoas começam a catalogar os eventos e até a gente. A pessoa te cataloga preenchendo uma cartela de bingo. Ela tem na cabeça uma série de quadrinhos sinóticos, sabe? Aquela coisa assim, liberdade econômica, blá, 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 blá. Isso aqui é isso, isso aqui é isso, isso aqui é aquilo. Foda-se em que época se dá,
em que região do mundo se dá, sob quais circunstâncias se dá. A materialidade vai para o espaço. É um pouco o que essa esquerdinha de rede social pratica quando diz que o PT é neoliberal. Eles preenchem uma cartela de bingo tirada sabe lá de que orifício do corpo deles e abstraem totalmente do contexto histórico. Ao mesmo tempo que muitos justificam Stalin usando o contexto histórico. Então, a impressão que eu tenho é que entre a ignorância crassa e o profundo mau-caratismo há todo um abismo de literalidade. E aí eu penso que não dá para pôr a culpa apenas nos professores ou nos professores dessa ou daquela disciplina. Eu sei o desafio que é um professor conseguir chegar nos alunos, inclusive porque eu tenho 60 anos e há 50 anos atrás, quando eu estava na quarta série e depois na quinta, havia 3 alunos por sala que entendiam tudo o que o professor falava. O resto era, sabe, ia sendo tangido até ser aprovado. Cumpria aquelas expectativas mínimas na base da decoreba e não tinha a menor noção nem em que mundo vivia. E isso continua. Mas acresce também, e isso também é uma reflexão minha, o crescimento dessa cristianidade literal. E o que eu chamo de cristianidade literal? São várias denominações dentro, às vezes, do catolicismo, ou dentro do protestantismo, ou dentro do neopentecostalismo, que eliminam da convivência de crianças e adolescentes qualquer estímulo cultural, quer dizer, museu é degeneração, televisão é pecado, toda a vida gira em torno da igreja, dos grupos da igreja e da Bíblia. Então, pouco importa se a criança vai para a escola, porque essa criança ela está totalmente tolhida na sua capacidade não só de interagir, mas principalmente de se abrir para o conhecimento. Porque era de se supor que todos nós, em algum momento, entre a sexta série e o terceiro colegial, que a gente tivesse visto figuras de linguagem. Você saber o que é uma metáfora, uma analogia, sabe? Você saber o que é uma hipérbole, você saber um sentido figurado, uma ironia, um sarcasmo, na hora de ler o que a pessoa está escrevendo ou de assistir a uma aula, a um filme, a uma peça de teatro. Mas há uma parcela da nossa sociedade que, por não frequentar ambientes culturais minimamente estimulantes e por conviver em um ambiente familiar enclausurado, voltado para a religiosidade, ou às vezes simplesmente um ambiente familiar ausente, aquele ambiente em que está todo mundo trabalhando e ninguém presta sequer atenção às crianças. Então, essa criança vai para a escola e a aula desliza. A aula desliza. Você pode mostrar textos, você pode mostrar, explicar e cansar de explicar, e nada disso vai funcionar. E o material didático nesse ponto, eu acho que toda essa procura por atratividade, por facilidade, por estímulo visual, fragmenta o conhecimento e não dá uma noção de conjunto.
E aí você tem uma, uma criança, um adolescente e um jovem que não conseguem. Não conseguem olhar para um documento, por exemplo. Eu me lembro que no meu colegial a gente tinha um livro de história do Brasil genial, que era do Luiz Koshiba e da Denise Pereira, que foi um dos melhores livros de material didático da escola que eu já vi na minha vida. E que eu nunca mais tive acesso, porque em algum momento lá, quando eu terminei o colegial e o meu primo Adolfo ainda estava vivo, preso lá no Uruguai, ainda era um dos reféns da ditadura, ele mandou recado por um familiar que se a gente não podia mandar livros para ele, livros de história do Brasil, que ele estava interessado em conhecer a história do Brasil. E a primeira ideia da minha mãe falou: olha, você tem esse livro que é tão bom, vamos mandar para ele. Que a minha mãe era assim, sabe? Às vezes eu penso em tanta coisa que eu gostaria de ter conservado, mas que ela via alguém precisando e vamos embora, né? Eu adoraria que esse livro tivesse chegado às mãos do meu primo e que tivesse aliviado em algum momento a tortura e toda aquela vida medonha que ele estava levando durante a ditadura. Porque ele se lembrasse de mim quando, sabe, porque a última vez que ele me viu, eu era uma criança de 6, 7 anos. Eu adoraria que em algum momento isso tivesse sido bom para ele e lembrado da gente. Mas não sei, não tenho como saber. Os militares eram tão absurdos no trato dos 9 reféns que eu chego a pensar que talvez tenham rasgado ou queimado meu livro que eu amava tanto. Nunca vou saber. Nesse sentido, esse era um livro que era baseado em documentos. Por exemplo, você tinha um capítulo sobre colônia e não era um capítulo cheio de coisinhas coloridas para você se distrair. Era um texto. E a partir do texto havia perguntas. E depois ainda do texto vinha a transcrição da carta de caminha. E você fazia as associações. Era uma maneira de aprender que qualquer um de nós que prestasse suficiente atenção, depois, na hora de ir para uma faculdade de história, ia sentir a familiaridade do método. Isso hoje é impossível. Hoje é impossível, porque o material didático hoje é uma coisa que me lembra às vezes o filme lá do Scott Pilgrim, sabe? Aquele. E eu não sei até que ponto isso é didático. Eu não sei até que ponto você não dar uma aula realmente em que você estimule os alunos, em que você olhe para eles e fale, olhando no olho e procurando fazer com que compreendam os contextos, fazendo com que se ponham no lugar de diferentes figuras históricas que tanto podem ser aqueles grandes vultos que a direita cultua, quanto pode ser o ponto de vista de um escravo, o ponto de vista de um indígena, sabe? Você chegar para o aluno e falar, olha, a vida naquele momento era assim, assim, assim. Por isso, coisas como esta aconteciam. E você fazer com que ele se envolva. Se ele não tem ferramental para entender um bom texto, você já sai na desvantagem. Se ele não está interessado na sua aula, fica pior ainda. E se depois, quando ele sai da sala de aula, ele cai na mão dos negacionistas, a gente não tem como chegar nessa pessoa. Ela vai dizer,
que a Terra é plana, que as vacinas causam autismo, que o nazismo é de esquerda. Porque ela não tem a menor noção. Ela não sabe nem em que mundo vive. E eu fico cada vez mais aflita quando eu vejo pessoas que estão em universidades públicas, que estão na pós-graduação, usando essa história de repertório, de bingo, de checklist, sabe? De pegar e categorizar o fenômeno porque ele atende esse requisito e não ter a noção de comparar contextos, de entender contextos e de comparar contextos, e de ter distanciamento, de ter a compreensão da própria historicidade e da historicidade dos eventos e dos processos históricos. E tudo isso me assusta, porque dá a impressão de que cada vez estamos mais rodeados de gente ignorante, estúpida, insuficiente, e cada vez é mais difícil manter o conhecimento sendo transmitido, manter a coerência no estudo. E esse é um vídeo um pouco mais curto, que é muito mais para compartilhar a minha perplexidade com vocês, porque passei semanas vendo discussões terríveis nas redes sociais sobre coisas totalmente idiotas, sobre não notícias, sobre desinformação, negacionismo e revisionismo histórico e científico, e cada vez mais pessoas são tragadas por esse sumidouro de chorume. E eu não sei o que fazer. Eu estou há mais de uma década aqui nesse humilde canalzinho, tentando manter algum tipo de discussão viva, e muitas vezes nem sequer consigo que as pessoas me entendam. Às vezes eu pego algum comentário em que a pessoa se deteve em um detalhezinho besta de alguma coisa e ignorou um vídeo de 40 minutos. E aí eu me pergunto, né? O que eu tô fazendo aqui? Vou continuar conversando com os 50 ou 60 interlocutores que eu tenho aqui? O canal tem 20 e tantos mil inscritos e a maioria só queria ajuda para fazer algum trabalho de final de semana, não estão interessados em pensar a história. E é isso. Eu queria poder ter alguma esperança, né, no futuro do ensino, mas da maneira como eu vejo, o desinteresse, a indiferença e a ação contínua do negacionismo e da militância de extrema-direita tentando isolar as pessoas e levá-las para longe do conhecimento, é tão avassalador que eu não sei. Eu não sei até quando, onde e como vamos conseguir superar ou sequer enfrentar isso. E é isso. Esta foi uma reflexão curta aqui para o canal original que leva meu nome por extenso. Visitem-me lá no Museu História e Artes, onde há vídeos sobre livros, filmes, séries de televisão. E continuem. Vocês que são parte dessa aventura,
continuem firmes. Cuidem-se muito, um enorme abraço e até a próxima.